Fala, meu querido! Fala, minha querida! Tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais uma aula de História do Brasil, para mais uma aula sobre o período republicano brasileiro e neste vídeo nós vamos conversar a respeito do governo de Floriano Peixoto. Esta é uma primeira aula sobre este governo. Nesta aula, nós vamos analisar algumas medidas referentes à área econômica, vamos estudar questões relacionadas à organização do Estado e também, obviamente, já vamos introduzir no cenário de crise que esse governo vai passar durante um período de tempo, sobretudo marcado por algumas revoltas, sobretudo marcado por alguns movimentos que são conhecidos na história do Brasil e que, se você está assistindo essa aula, visualizando uma questão de vestibular, visualizando uma questão de concurso público, visualizando uma questão de Enem, com certeza vai te ajudar. Antes de nós começarmos a conversar sobre o governo do Floriano Peixoto, não esqueçam dos 3 passos básicos. E quais são esses 3 passos básicos? Primeiro, curtir o nosso vídeo. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, compartilhar o conhecimento. Fez esses 3 passos? Sim, realizou? Então agora acompanhe a nossa vinheta e após essa maravilhosa apresentação, nós vamos iniciar a nossa aula. Bom, o material desta aula está na descrição do vídeo. Então, você vai observar que na descrição do vídeo nós temos 2 links. O primeiro link é o PDF dessa aula e o segundo link são exercícios sobre o que nós conversamos nesse vídeo. Então, baixe o material, baixe a lista de exercício e depois treine o que nós acabamos de estudar, correto? Bom, vamos conversar sobre o governo do Marechal Floriano Peixoto. Sempre lembrando que esse primeiro momento do Brasil República, que é um momento governado por 2 militares, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto Floriano Peixoto, que era o seu vice, é chamado de período de República da Espada. Então nós estamos estudando esse momento da nossa primeira república, o período inicial denominado de República da Espada. E vocês sabem, porque vocês assistiram a nossa aula passada, que o Marechal Deodoro da Fonseca renunciou poucos meses após a sua posse da presidência da República. Então, no caso da vacância presidencial, no caso de nós não termos presidente, porque o nosso presidente eleito indiretamente pelo Congresso havia renunciado, quem assumiu em 1891 foi o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto fica governando o Brasil de 1891 a 1894. Só que sobre esse governo é importante nós discutirmos algumas questões que são cruciais para que você entenda, inclusive, o que nós vamos analisar na próxima aula, que é quando a gente vai estudar a crise desse governo, sobretudo marcado por algumas revoltas, certo? Vamos lá. Vocês sabem que desde 1891 nós tínhamos a nossa Constituição Republicana, a segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição Republicana. Essa Constituição dizia o seguinte: prestem muita atenção, porque essa determinação constitucional vai direcionar essa primeira fase do governo do Floriano Peixoto. Observem no artigo 42. Se no caso de vaga, por qualquer causa, da presidência ou vice-presidência, não houverem ainda decorrido 2 anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição. Então, prestem atenção. O Floriano Peixoto, assim que ele assumisse, seguindo a determinação constitucional, seguindo o artigo 42, assim que ele assumisse, como não havia transcorrido metade do mandato presidencial do Deodoro da Fonseca,
Assim que ele assumisse como presidente, ele teria 3 meses depois que convocar novas eleições. Então, assim que ele assumisse, ele já deveria começar a planejar o terreno para que houvessem novas eleições. Então, constitucionalmente, o Marechal Floriano Peixoto não poderia completar o mandato, porque ainda não havia transcorrido 2 anos, não havia transcorrido metade do mandato do Floriano Peixoto. Entenderam? Então, o Deodoro da Fonseca, né? Então, o Floriano Peixoto, ele deveria assumir e já preparar novas eleições. Mas ele não faz isso. Se vocês observarem, ele não convocou novas eleições e ele ainda terminou o mandato como presidente. Correto? E por que ele fez isso? Por conta de toda uma interpretação, por conta de toda uma justificativa inventada sobre a nossa própria Constituição de 1891. Porque observem o que fala, inclusive, um dos parágrafos da Constituição. O presidente e o vice-presidente eleitos na forma deste artigo, que é o artigo 1º, esse aqui é o parágrafo 2º, ocuparão a presidência e a vice-presidência durante o primeiro período presidencial. Então ele falou, não, eu vou ocupar. E opa, pera lá. E aí ele contou com a ajuda do Congresso. Porque é muito importante que vocês entendam, e agora vem a primeira observação da aula. Ele tinha um apoio do Congresso. Mas, professor, você não tinha algumas alas desse Congresso que não apoiavam o Floriano Peixoto? É claro que sim. Mas se a gente parar para analisar, galera, o cara ficou todo o restante do mandato. Ele completou todo o mandato sem colocar em prática a Constituição. Vocês podem ter certeza que se ele não tivesse o apoio do Congresso, ou pelo menos a maioria do Congresso fosse seu aliado, ele não teria terminado o mandato. Isso é crucial na sua análise sobre a história do Brasil, você entender essa questão constitucional, porque nós temos, na forma fria da lei, um governo inconstitucional. Nós tivemos um governo inconstitucional do Floriano Peixoto. Ele não deveria ter terminado. Então é importante que vocês entendam que o Congresso sim deu base para que ele colocasse esse plano em voga. Qual era esse plano? Terminar o mandato. E ele usa dessa artimanha para justificar, sabe o quê? E aí vem a grande jogada do Floriano Peixoto. Ele chega e justifica o seguinte: eu estou na presidência porque a Constituição diz que eu precisaria convocar novas eleições. Mas opa, pera lá, que eleições tivemos? Sendo que o primeiro presidente foi eleito de modo indireto pelo Congresso. Então, como que eu vou convocar novas eleições se nunca tivemos eleições de verdade? E aí sim, ele consegue, numa justificativa bem ruim, mas ele consegue, obviamente, convencer os seus aliados para que esses aliados defendam a ele e justifiquem o seu poder. Então é crucial você entender que o Marechal Floriano Peixoto, ele tinha sim o apoio do Congresso, o apoio da maioria do Congresso. A partir do momento em que ele consegue, inicialmente, legitimar o seu poder, legitimar a sua presidência, óbvio que ele vai encarar uma série de problemas, a gente vai analisar isso na próxima aula. Mas a partir desse momento, é crucial que a gente comece a estudar sobre medidas que foram tomadas em seu governo. E quando nós falamos dessas medidas que foram tomadas, inicialmente nós precisamos entender as medidas da área econômica, até porque, se vocês lembram das aulas anteriores, se vocês lembram dos vídeos anteriores, o Brasil estava assolado em uma crise econômica, sobretudo pela política econômica do encilhamento. Lembram dela?
Lembram dessa política econômica direcionada pelo ministro Rui Barbosa, ministro do Eudoro da Fonseca, naquele primeiro momento do governo dele? Lembram disso? Então a economia brasileira estava sob frangalhos, estava realmente toda bagunçada. E aqui ele vai utilizar de uma estratégia bem importante, vocês vão observar no material que eu descrevi essas estratégias, onde ele buscava conter a inflação brasileira. Basicamente era isso que ele queria. Ele queria conter a inflação e ele queria também atingir as classes mais pobres com a sua medida para que ele tivesse o apoio popular para continuar no governo. Lembrando que ele estava de forma inconstitucional. Então ele precisava do apoio da população, obviamente, correto? Então vamos lá. Quais medidas ele foi tomando? Primeiro, houve um fomento a respeito do incentivo à criação de indústrias. Então, nós tivemos esforços do governo a respeito de financiamentos, a respeito de investimentos, para que houvessem a criação de indústrias, para que você tivesse, obviamente, um crescimento do país, um crescimento industrial, um crescimento econômico, mas também nós tivéssemos acesso a vagas de emprego. Era necessário que nesse momento no Brasil nós tivéssemos campos profissionais preenchidos para que nós conseguíssemos fazer girar a roda da economia, correto? Então, nós tivemos essas políticas de incentivo à criação de indústrias. O que ele fez também, até para que houvesse uma contenção da inflação, e isso, óbvio, não era uma medida liberal econômica, muito pelo contrário, foi uma medida extremamente intervencionista, mas foi uma forma que ele achou para controlar o custo de vida, para controlar a inflação brasileira. Nós tivemos o tabelamento de preços. Então, alguns gêneros e alguns produtos tiveram os preços tabelados e fixados pelo governo, principalmente gêneros de subsistência, principalmente gêneros de primeira necessidade, para que nós tivéssemos uma mínima condição de vida por parte da população. Tanto é que ele também teve uma medida extremamente paternalista e, claro, também demagógica, que foi o congelamento dos preços dos aluguéis, deixa eu colocar certinho, bonitinho, e da carne. Isso, obviamente, uma medida extremamente paternalista, uma medida extremamente intervencionista, até para que ele tivesse, pouco a pouco, quanto mais melhor, o apoio da população. E com isso, nós tivemos, sim, um sucesso inicial em relação a essas medidas. Houve realmente o controle inflacionário, você teve o apoio da população. Por quê? Porque ele tabela preços, ele congela preço dos aluguéis, ele congela preço da carne, ele começa a ter uns esforços muito grandes para que nós tivéssemos a criação de indústrias e com isso nós fizéssemos pouco a pouco a roda econômica girar. Durante o governo dele, o Brasil não foi uma maravilha, não foi um país de primeiro mundo como nós falamos, mas nós tivemos uma saída do atoleiro, uma saída do fundo do poço, a partir dessas medidas iniciais da área econômica. Então, incentiva a criação de indústrias, tabelamento de preço de alguns gêneros, de alguns produtos de primeira necessidade, e tivemos também essa iniciativa de grande apreço popular, de grande apoio popular, que foi o congelamento dos preços dos aluguéis e também da carne. Nós tivemos também medidas do Floriano Peixoto no que diz respeito à organização do Estado. Então agora o meu foco é em relação à organização do Estado. Então aqui temos as medidas econômicas e aqui nós vamos analisar as medidas referentes à organização
do Estado. Organização do Estado. Organização do país. Bom, assim como Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano também era autoritário, mas não tão autoritário quanto o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era mais hábil politicamente. Só que mesmo sendo mais hábil politicamente, ele era extremamente autoritário. Tanto é que ele é chamado de Marechal de Ferro, Marechal de Punho de Ferro. Por quê? Porque ele era extremamente centralizador. Ele era hábil politicamente. Tanto é que de forma inconstitucional ele terminou o mandato. Mas ele era autoritário. Então é importante que vocês tenham em mente que em relação à organização do Estado, nós tivemos um caráter centralizador. Inclusive, ele era muito contrário àquele princípio autônomo federalista que muitos latifundiários, que muitos cafeicultores, que muitas lideranças locais queriam. O Floriano Peixoto, ele ficou muito próximo da ala do Congresso, da ala do governo, que gostava de um poder central forte, que gostava de um executivo federal com grande poder. Por quê? Porque esse grupo imaginava que a partir do momento que você tem um executivo forte, um executivo federal com poder, um governo centralizado na figura do presidente, nós temos cada vez mais a ameaça da vontade de um retorno do Império Brasileiro, de um retorno da monarquia brasileira sendo extirpado. Então, para evitarmos algumas ameaças, para evitarmos alguns problemas, era necessário que nós tivéssemos esse governo forte, esse governo com punhos de ferro, como muitos defendiam. Inclusive, essa ala mais autoritária era chamada de ala jacobina, até em relação ao que nós tivemos na Revolução Francesa, porque vocês lembram que a partir do momento que Robespierre chegou ao poder, nós tivemos um governo extremamente centralizado, um governo extremamente forte, inclusive autoritário, despótico. Aqui, no que diz respeito ao governo do Floriano Peixoto, você tinha também um governo forte, você tinha também um governo autoritário, você tinha um governo muito rígido. Então, no que diz respeito à organização do Estado, é importante que vocês entendam esse caráter centralizador, até certo ponto antifederalista, no que diz respeito às vontades de algumas lideranças locais. E é exatamente por conta deste caráter aqui que nós vamos ter uma série de distúrbios sociais, uma série de problemas em seu governo. Mas esses problemas eu falo para vocês na próxima aula. Por enquanto, fiquem com as principais medidas econômicas e fiquem com a principal característica de organização do Estado, que era o caráter centralizador, que era o caráter forte. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês baixem esse material, tá? Esse material tá bem legal, esse material tá bem completo, eu vou deixar para vocês abaixo, no link da descrição. Se vocês puderem, baixem esse material, se vocês puderem, revise a aula juntamente com os exercícios que eu disponibilizei também. E claro, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conhecimento. Grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo com mais conteúdos de história.